a Deus. Irmãos, nós queremos fazer aqui as apresentações. Glórias a Deus. Eu quero apresentar nesta noite, saber se tem alguém aqui do nosso campo de Itapuranga. Temos alguém nessa noite que faz parte, congrega no campo de Itapuranga e está participando aqui. Temos aqui as irmãs, mais alguém? Vamos recebê-las com bem-vindo. São bem-vindas em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero saber se de outros campos, vocês de Goiânia, Anápolis, Brasília e outras regiões aí do estado ou fora, né? Temos alguém? Parece que não temos, né? Eu quero saber se nós temos alguém de outra igreja evangélica, da igreja presbiteriana, batista, Deus é amor, igreja do Evangelho Quadrangular, igreja presbiteriana renovada, qualquer uma outra igreja. Temos ali uma irmã. Alguém que não é evangélico? Temos aqui o irmão Cícero. Temos alguém que não é evangélico? Temos. Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé também. Não temos? Vamos receber os irmãos com bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Agora, de uma forma rápida também, nós queremos apresentar, como sempre fazemos aqui, os pontos, né? Porque os dirigentes podem estar observando aí a participação de cada ponto aí na nossa reunião aqui, no nosso culto. Ali da Vila Odete, São Reginaldo, e todos os irmãos que vieram da Vila Odete, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do Alto Refúgio, no Baldetino, também todos os irmãos que vieram lá do Alto Refúgio, fiquem de pé. Graças a Deus, Deus abençoe. Ali do Conjunto Fraternidade, será o seu, todos os irmãos que vieram do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Graças a Deus, Deus abençoe. Lá do setor Morada Nova, Antônio Teresa, e todos os irmãos que vieram lá do setor Morada Nova, fiquem de pé, estão aí, Deus abençoe. Lá do setor comercial, irmão Ginoir, e todos os irmãos que vieram do setor comercial, fiquem de pé, está aí, Deus abençoe. Lá do setor Parque Alvorada, o irmão Wagner me ligou que não era possível estar aqui, mas eu sei que os irmãos estão aqui, os irmãos lá do Parque Alvorada, fiquem de pé, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, irmão Bardim, irmão Valdir, todos os demais irmãos lá do setor Veredas, fiquem de pé, está aí, Deus abençoe. Vamos receber a todos com bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor, não. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez. Hoje é uma semana depois do final da festa da mocidade, né? Uma festa muito abençoada. Nós tivemos aí, e inclusive o pastor Jean Porto foi o pregador da abertura, o pastor Gilmar, e na segunda-feira de manhã o pastor Sinomar, fazendo também uma palavra muito abençoada, e depois, na segunda-feira à noite, terça-feira de manhã, terça à noite, pastor Jean Porto. Eu até falei com os irmãos da possibilidade dele estar aqui na festa das irmãs e na ceia geral. E ele me comunicou confirmando a possibilidade de estar aqui. Então, eu acredito que ele vai estar aqui. Já está fechado, né? Não havendo nenhum imprevisto, ele vai estar aqui ministrando a palavra na nossa ceia geral. E também as festas das irmãs. Então, as irmãs já podem estar trabalhando, já sabendo quem vai estar com relação a pregador. Então,
estava aqui analisando, né, cuidado de Deus com a igreja. Deus sempre tem cuidado da igreja, usando os irmãos para estar ministrando uma palavra, usando aqui na escola bíblica dominical, os trabalhos da igreja. Então, sempre Deus tem levantado. A gente percebe que Deus tem tido um cuidado muito especial com a igreja. Isso traz uma alegria muito grande para a gente, uma segurança muito grande. E eu quero ler um versículo que eu já li ele muitas vezes aqui com os irmãos, para estar ministrando uma palavra. Mas hoje eu quero extrair dele, às vezes eu até já disse isso, lendo o próprio versículo. Extrair dele uma palavra que com certeza ela, dentro de um aspecto dele, que às vezes pelo menos parte, nós não comentamos ainda. Se a igreja quiser colocar em pé, eu quero estar lendo. No capítulo 16 de Mateus, exatamente o versículo 18. Eu quero extrair principalmente duas palavras desse versículo, onde diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos assentar? Eu quero, só duas palavras eu quero usar aqui, mais diretamente, duas palavras. Quando Jesus disse, edificarei. Edificar o quê? Igreja. Então, igreja e edificar, é as palavras que eu quero praticamente basear aqui uma ministração, uma reflexão aqui nesta noite. O que nós somos? Somos igreja. Nós já falamos isso por algumas vezes. Outros pregadores já falaram isso aqui. Mas essa igreja, nós já pregamos aqui que ela tem um dono, na realidade tem. Mas hoje eu quero falar um pouquinho diferente. Essa igreja foi edificada, ela teve alguém que edificou. Não existe nada, nenhuma edificação, quando nós observamos um prédio, uma casa, qualquer coisa, ela é algo que foi edificado, foi construído. Edificar é mais ou menos, significa praticamente a mesma coisa que construir. Então, foi construída. Podemos até mudar a palavra um pouquinho. A igreja teve um construtor, um edificador. Então, quando a gente para pensar, eu faço parte de uma igreja, e essa igreja teve um edificador. Quem foi o edificador? Jesus. Aí eu fico pensando, eu posso dar lugar à minha mente, ao meu raciocínio, e pensar aqui nesta noite, qual a razão que Jesus edificou a igreja? Qual foi o motivo da edificação da igreja? Para que Jesus fundou uma igreja? Será que ele não tinha poder para salvar um povo sem fundar uma igreja? Será que ele não tinha poder para realizar sua obra sem fundar uma igreja? Eu acredito que sim. Ele, sendo Deus, ele tem, a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele, tanto no céu como na terra. Então ele tinha, mas ele idealizou uma igreja, edificou, fundou, construiu uma igreja. E é a partir daí que nós vamos meditar aqui nesta noite. Irmãos, falar sobre Jesus, falar sobre obra do Espírito Santo, inclusive não tem como falar de uma igreja sem falar de obra do Espírito Santo, porque a igreja, ela é obra do Espírito Santo. Então não tem como desassociar isso aí. A Bíblia diz que Jesus, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Maria concebeu por uma ação direta do Espírito Santo. Então, ele é a cabeça da igreja.
E esta igreja, a fundação desta igreja, Jesus fundou esta igreja também sendo uma obra do Espírito Santo. Se a cabeça é obra do Espírito, o corpo também é. Então, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então, somos uma obra, fomos uma edificação de Jesus, uma obra trabalhada, uma ação do Espírito Santo. Então, irmãos, eu já ouvi até alguém comentar com relação à igreja, alguém dizer assim: eu tinha uma vontade de congregar naquela igreja primitiva. Aquela igreja, eu tenho quase que, eu tenho um desejo de ter conhecido a igreja primitiva. Eu acho que tem alguém, eu já ouvi alguém pronunciar essas palavras. Agora, eu acho que quem fala isso, se ele tivesse na igreja primitiva, ele tinha até atrapalhado ela um pouquinho. Ele tinha prejudicado ela. Porque eu acho que se ele tem vontade de ser santo, de servir a Deus com integridade, ele pode fazer isso hoje. Tranquilamente. Quem que impede isso? Quem que pode impedir que alguém possa servir a Deus dessa forma? Ninguém. Se a gente sequenciar essa leitura que eu fiz aqui, eu já citei isso aqui na igreja por várias vezes, quando nesse próprio capítulo 16 de Mateus, quando fala assim, as portas do inferno não vão prevalecer. Então, a ação do demônio não pode prevalecer sobre essa igreja, não tem. Então, agora, descobrir, irmãos, qual a razão que Jesus fundou uma igreja é uma missão nossa. Devemos buscar isso aí de Deus. Buscar isso aí de Deus. Quando Jesus fundou essa igreja, uma das ideias, uma das coisas que com certeza ele idealizou, foi que essa igreja pregasse o Evangelho, porque ele comissionou essa igreja a pregar a palavra de Deus, não é verdade? Agora, irmãos, eu acredito que, analisando assim, bem a fundo a coisa, eu acho que a vontade de Jesus com relação à igreja não era só que a igreja pregasse, mas é que a igreja fosse a igreja, essa palavra aqui não é fácil não, irmãos. A igreja fosse verdadeiramente uma mensagem de Jesus para o mundo. A igreja fosse uma mensagem de Jesus para o mundo. Isso aí é a missão da igreja. Não é só falar, não, é ser. Ser uma mensagem. Eu andar nas ruas de Itapuranga e alguém olhar para mim e o evangelho ser pregado sem pronunciar uma palavra. Isso aí é a igreja. A igreja não foi chamada simplesmente para proclamar, mas ela foi chamada para ser uma mensagem. E essa mensagem precisa falar alto. Os seus vizinhos, irmãos, eles têm que conhecer a Jesus. Às vezes você nem consegue pregar para um vizinho, mas ele tem que conhecer Jesus pela sua vida. Isso pesa sobre os nossos ombros. O comércio de Itapuranga precisava conhecer Jesus pelos nossos negócios, pelos nossos acertos, pela nossa forma de conduzir os nossos negócios. Os professores da faculdade ou das escolas, dos estabelecimentos de ensino, que não são crentes, precisavam conhecer Jesus pela vida de um aluno crente. Conhecer Jesus através da vida de um aluno crente. Os alunos crentes,
é o dever dos professores. O professor, eu acredito que até mesmo existe uma certa ética com relação a uma sala de aula. Eu não entendo disso porque eu não sou professor, mas aqui tem algumas pessoas que foram e são professores e professoras. E eu acredito que lá na sala de aula não é permitido um professor pregar uma mensagem, abrir a Bíblia e pregar uma mensagem, não é isso, Marquese? Não tem jeito de fazer isso não, tem? Não pode. Eu acho que se alguém fizer, ele vai ser disciplinado com certeza. Certo. Mas você não pode pregar uma palavra, você conta uma história. Você não pode, se amanhã um pai perceber que você está forçando a situação, com certeza vai ter uma reclamação na escola. Então, mas a vida da professora e do professor pode ser uma mensagem. O comportamento de um comerciante, de um empregado, isso aí é dever da igreja. Irmãos, eu acredito que Jesus fundou a igreja com esse pensamento. Foi uma ideia que Jesus teve. Eu vou fundar uma igreja e esta igreja vai pregar, vai sair proclamando. Mas antes de proclamar, a igreja vai ser a própria mensagem. Mensagem do Evangelho. Então, eu acredito que essa é uma missão, isso partiu, essa ideia, com certeza Jesus teve ela. Então, uma igreja que não é simplesmente uma organização, mas é uma igreja que ela é um organismo vivo, né? Tem vida, uma igreja que tem vida. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Eu estava contando para o pastor Soel aqui, antes do culto iniciar, o pastor Belquides chegou aqui e nos cumprimentou. Aí eu estava lembrando e contei para o pastor Soel uma experiência que ele contou aqui, na escola dominical, domingo passado. Foi na ministração da escola, aí ele contando que um dia ele saiu de casa e com a ideia, eu acho que o pastor Moreira deve ter ouvido, às vezes eu posso, mas ele saiu de casa com a ideia de fazer uma visita, não foi isso, pastor Antônio? Você ouviu ele contando esse fato aqui, domingo passado? Aí ele saiu de casa com a ideia de fazer uma visita, e parece que a princípio ele queria que a esposa fosse, ela não pôde, depois ele não achou ninguém para ir, foi sozinho. Mas ele pediu a Deus que Deus direcionasse ele. Aí chegou numa casa, Deus deu uma direção, ele bateu na porta e encontrou uma família que ele havia evangelizado há muitos anos, eu não sei nem aonde foi, não lembro dele contar, Buriti, lá da primeira igreja que ele dirigiu. E lá ele evangelizou essa família, mas a família não converteu. Aí ele lembrou daquela época, conversou com ele sobre aqueles tempos, pregou, leu a Bíblia e foi embora. Daí uns poucos dias, ele sai para fazer uma visita para uma outra família que ele ganhou para Jesus, e depois de visitar aquela outra família, ele toma a decisão convida o companheiro para visitar exatamente essa família que ele tinha pregado para eles, mas não tinha feito um apelo. Quando ele chegou, irmãos, ele disse que quando chegou, que chamou, a mulher veio e falou: pastor, mas aquele dia o senhor foi ruim demais para nós. Ele falou: por quê? O senhor não chamou nós para ser crente, nós queremos ser crente, ué. Irmãos, é uma igreja viva. Esse é o Evangelho, é o desejo de Jesus. Irmãos, você já imaginou Deus direcionar um servo dele numa casa, num local, para pregar o Evangelho? E às vezes você está aí sentado no banco e pensando: isso acontece com ele, mas não acontece comigo. Irmãos, qual a diferença? É simplesmente você colocar no seu coração, deixar essa chama arder no seu coração, a chama do Evangelho, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida.
Glórias a Deus. Quantas pessoas aqui já têm uma experiência parecida com essa? Eu nem vou chamar aqui na frente e nem vou dar oportunidade para alguém testemunhar, porque tem muitos testemunhos. Isso aí não é coisa que aconteceu unicamente com ele, não. Às vezes através de uma oferta. É uma oferta. Eu lembro, eu estava no simpósio de pastores, em Caldas Novas. Eu não sei se o pastor Marcelo chegou na hora, se ele participou disso. Numa conversa, onde nós estávamos conversando com o pastor Isaías, e ele começou a chorar. Pastor Isaías Negrão, de Minaçu. Eu posso falar o nome dele aqui sem nenhum problema, porque eu não vou falar nada que não posso falar. Mas aí o pastor Isaías, a gente conversando, e ele falou para mim: pastor Dilon, eu acho que eu nunca contei isso para o senhor. E começou a chorar. O senhor lembra um dia que o senhor levou para mim uma oferta? O senhor foi em Goiânia e levou para mim uma vasilha, não sei nem o que eu coloquei isso, não lembro. Mas o senhor levou arroz, o senhor levou carne, o senhor levou não sei mais o quê. Irmão, sinceramente eu nem lembrava disso. Eu falei: pastor, foi um dos dias que eu estava mais... Eu tinha saído de casa, não tinha deixado praticamente nada, estava passando um aperto muito grande, uma dificuldade muito grande. E ele contou alguns detalhes com relação àquilo que eu nem lembro hoje. Em lágrimas, derramando lágrimas. Falou: naquele dia, eu não tinha nada lá, não tinha nada. E o senhor chegou e levou aquela cesta, aquela oferta, aquela ajuda, e aquilo foi tão importante para mim. Irmãos, quando o pastor Isaías me contou, eu sinceramente não lembro detalhes. Não lembro assim, de uma forma bem superficial. Mas eu sei que naquele dia, ninguém me falou. Eu acho que eu devo ter ficado com vergonha de levar. Eu acho que eu até cheguei lá e procurei para ele. Eu acho que ele até contou isso, não foi, pastor Céu? Eu cheguei e falei para ele assim: pastor Isaías, eu fiquei com vontade de trazer umas coisas para você, mas eu fiquei meio com vergonha, não sei nem se você quer. Não foi mais ou menos assim? Então, eu estava inseguro, irmãos, com relação a isso. Se eu levava, se não, porque quem é que ia pensar que ele estava lá passando por isso? E quantas vezes isso tem acontecido aqui, com muitos irmãos com relação a isso? Você dá uma oferta para alguém, dá uma ajuda, a pessoa chega. Eu já ouvi isso, foi inúmeras vezes. Irmãos, não é ninguém que conta, não é ninguém que pede, mas se o Espírito Santo colocar no seu coração para ajudar alguém, ajude. Glórias a Deus. O Espírito de Deus comunica. E uma das características da igreja, eu acredito eu acho que eu anotei isso aqui. Anotei, exatamente. Um dos pensamentos de Jesus com relação à igreja foi uma igreja que fosse totalmente guiada pelo Espírito Santo. Aonde eu posso provar isso? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz que ele enviaria outro Consolador. Eu leio esse texto. Quem tiver encontrar mais rápido aí pode ler. João capítulo 14, versículo 26. Glórias a Deus. Eu vou ler no microfone, irmã, foi muito bom, Deus te abençoe, valeu. Mas eu acho que se eu falar no microfone, eu vou falar mais, vou ter o alcance daqueles que estão lá atrás. E se eu tirar o microfone, eu não estou criticando, claro que se eu tirar o microfone aqui, quem está me ouvindo? Só quem está bem perto. Então é essa a razão, tirei exatamente para isso, né? Mas diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se tem alguém que tem uma Bíblia aí, que tem uma linguagem um pouquinho diferente, e quiser me ajudar aqui, pode até me ajudar. Mas esse Espírito Santo, ele ensina, ele guia, ele orienta,
E esse Espírito foi enviado por quem? Por Jesus. Irmãos, a vontade de Jesus, essa igreja, eu faço parte, é o maior privilégio que eu tenho, é de fazer parte de um organismo vivo que teve como fundador o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o maior privilégio que um homem pode ter, é fazer parte disso aí. E hoje eu posso dizer, o Espírito Santo de Deus, se eu der lugar, o Espírito Santo de Deus vai me guiar. Ele me guia, e Ele me orienta, Ele me ensina, Ele me faz lembrar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja foi fundada, não foi para ser dirigida por doutores por aí, formados nas faculdades, por alguém, um grupo aí para estar instruindo um partido político, alguém ser orientado. Tem gente que é orientado por esses grupos, mas a igreja foi fundada para ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi fundada para isso. Eu creio que Jesus fundou a igreja para isso. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Atos capítulo 13, a gente pode provar, ter uma prova disso. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que falou, irmãos? Espírito Santo. Por que tem um grupo hoje que não crê que o Espírito Santo de Deus fala? Aonde podemos basear o limite da ação do Espírito Santo? Aonde nós podemos ter um texto bíblico que fala assim, ali parou, o Espírito Santo não fala mais, não é para falar mais. Nós não temos nada. O Espírito Santo de Deus ainda fala. Às vezes está faltando, são homens, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E às vezes, e outro grupo que estão falando como se fosse o Espírito, na realidade não é o Espírito. E isso tem trazido um prejuízo muito grande para a igreja. São dois extremos. Um grupo que está inventando que o Espírito fala, quando ele não está falando, e outro grupo que diz que o Espírito não fala. Mas ainda tem um grupo de homens e mulheres que creem na ação do Espírito Santo de Deus. Esses dias eu estava lendo, eu fui numa livraria em Goiânia, e eu comprei comprei alguns livros, como eu sempre faço. Às vezes eu compro livro até demais, que não dá trabalho para ler. Não demais, é porque eu sou ruim para ler mesmo. Não tenho lido muito. Mas não é que eu compro demais, não. Mas aí, o vendedor falou assim, eu estava comprando livro de um autor, procurei livro de um autor, aí ele falou assim, tem um livrinho aqui, ó, que fala sobre, eu não sei como é que fala de mulher, pequenininho, um livretinho que comprei, que tem o prefácio dele, quem prefacia ele, é aquela história da mãe do missionário Ronaldo de Dório. Lembra o nome dele? Mulheres que oram? Mães que oram? Isso. Aí, no início, na abertura do livro, tem narra um fato de uma mulher, de uma igreja, que a gente chama de igreja tradicional, que eles têm um carinho muito grande pela palavra, mas não tem essa visão nossa com relação à ação do Espírito Santo. Então, e essa mulher faz parte dessa igreja, e o filho dela, que é missionário, também.
Inclusive, são pessoas que fazem uma obra tremenda por aí pregando o Evangelho, só que não tem essa visão que nós temos com relação a isso. E essa mulher, eu vou evitar aqui de citar nomes, mas essa mulher, eu não estou fazendo nenhuma crítica, pelo contrário. Mas eu quero só contar um fato, e que ela teve a coragem de falar isso ali, mesmo ela fazendo parte desse grupo, que não tem essa visão que nós temos. Mas, irmãos, eu estou vendo hoje uma ação do Espírito de Deus, porque se o Espírito de Deus quiser operar no meio da igreja, não tem demônio que pode impedir. Nem a falta de fé de alguns vai impedir. Então, aquela mulher conta um fato, e eu já havia ouvido o testemunho com relação ao seu filho, de uma noite que ele passou na mira de armas, lá no Peru, no ano de 93, ali havia um grupo de criminosos, e ele foi sequestrado pelo grupo, junto com mais duas pessoas, 2 crentes também, e esses 3 foram sequestrados. Ele esteve num paredão, pronto para ser executado. Teve uma hora que eles tiraram a carteira dele, ele com as mãos amarradas, tiraram a carteira do bolso dele, e olharam os documentos, e alguém falou assim, coloca o documento de novo, porque quando acharem ele aí, morto, jogado aí, eles vão descobrir quem é. Fica mais fácil identificar quem é. Então, nessa circunstância, alguém chega ali e ele milagrosamente é salvo, é retirado daquele momento, passa uma noite no meio de animais lá, escondido. No outro dia, ele é enviado de novo para o Brasil. Os 2 companheiros não tiveram a mesma sorte, foram executados, foram mortos. Eu não estou contando um fato, assim, uma coisa que eu não posso provar, não. Eu posso provar citando nomes, só porque eu estou evitando aqui. Mas eu posso falar. Conheço a história a fundo. E eu conheci a história até aí, do livramento de Deus na vida dele. Mas quando eu comprei esse livrinho, aí lá no início do livro, o prefácio do livro, aí quem escreve o prefácio do livro? A mãe do missionário que foi livre lá naquela oportunidade. Qual é o testemunho dela? Naquela noite, o Espírito de Deus inquietou aquela mulher e ela passou a noite toda orando pelo filho. E Deus deu o livramento. Deus guardou a vida daquele missionário, mas a mãe dele, sentindo um impulso, ouvindo, podemos dizer assim, porque a Bíblia diz que Deus fala, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, está no Salmo de número 19. Então, mesmo, às vezes, a gente, não, eu quero que Deus fale comigo, quero ouvir uma voz, não, até sem linguagem, sem fala, Deus fala. Agora, o certo é que nós precisamos ouvir. E eu não sei que jeito, mas aquela mulher ouviu a voz de Deus e orou a noite toda pelo filho. E o título daquele livro é Mães que Oram. Então, irmãos, com certeza, Jesus edificou uma igreja e o pensamento de Jesus foi esse. Eu vou formar um grupo e o Espírito que o Pai vai enviar, eu vou subir, eu vou para o Pai, mas dali nós vamos enviar outro Consolador, eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar outro Consolador, e esse Consolador vai ensinar. Eu não vou deixar esse povo órfão. Irmãos, nós não estamos aqui como filhos sem pai, não. O Espírito de Deus está nos ensinando, está nos guiando. O Espírito de Deus está dirigindo esta igreja. O Espírito de Deus não dirigiu, não foi só o povo de Israel através de fogo e nuvem, não. Hoje Ele continua sendo a nuvem de proteção sobre esta igreja, e Ele continua dirigindo esta igreja, sendo o fogo que dá direção a esse povo. Moças que aqui estão nessa noite, busque a direção do Espírito Santo para você casar. Moços que aqui estão, busque a direção do Espírito Santo para você casar. Irmãos, quando você projetar uma mudança, busque a direção do Espírito Santo de Deus.
Eu não estou falando para você correr atrás de um profeta, de qualquer coisa, não. Eu estou falando para você buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus fala através de profecia, mas aí corre um risco, porque às vezes o homem fala. Eu já disse aqui que às vezes tem alguém que fala em nome do Espírito, quando o Espírito não falou, e às vezes nós corremos esse risco. Mas busque a direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando você for comprar, fazer um negócio, busque a direção do Espírito de Deus. Não faz o negócio aí de qualquer jeito, não, simplesmente porque a proposta é boa. Eu lembro esses dias eu estava lembrando, até conversando com os irmãos aqui, lá pelo ano de 91, 92, eu estava em Séries, e ali tinha um fazendeiro, que tinha um pasto para alugar, e de repente chega um moço todo muito bem, uma boa aparência, boa pinta, muito inteligente, muito educado, chega ali procurando pasto para alugar. Aquele fazendeiro, não, eu alugo, eu tenho. Aí alugou o pasto. Aí aquele moço levou para lá, se não me falha a memória, 260, 200, quase 300 bezerros brancos, comprado num leilão aqui na região, nessa região do boi aqui, ó, nessa região do Mozarlândia, esse mundo aí. Aí, colocou no pasto do homem. Aí, de repente, aquele moço que colocou os bezerros ali, viu, o homem tinha uma caminhonete D20, bonita, propôs para ele, vamos trocar esse gado numa caminhonete? Agora, irmãos, um camarada que tem um pasto para alugar, um camarada que tem o pasto, vem um camarada lá e coloca 200 e tanto, quase 300 bezerros brancos lá dentro do pasto dele. Aí propõe para ele trocar o gado numa caminhonete. Quem é que não quer fazer um negócio desse? Ele tem o pasto, mas com certeza aquele irmão não consultou o Espírito Santo de Deus. Mais do que depressa. Entra no negócio e faz o negócio. Aí de repente aparece alguém lá e falou, rapaz, esse gado é meu. O camarada arrematou lá, mas não pagou nada. E vai lá com o mandato do judicial e busca o gado. E o rapaz, o dono da caminhonete, vai achar ela onde? Entregou o carro com documento, com tudo. Então, irmãos, para fazer um negócio, o Espírito Santo de Deus dirige. Então, Deus, com certeza, era a vontade de Deus, a direção de Deus, uma igreja que dependesse do Espírito de Deus. Tanto é que Jesus disse essa palavra, olha, eu vou. Ele estava vendo ali a dificuldade que a igreja ficava, ele falou, eu vou. Mas eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador. Por que a igreja hoje deixou de consultar o Espírito de Deus? Como eu disse aos irmãos, não vai atrás de um sonho, de uma revelação qualquer, de uma profecia qualquer, não. Mesmo que Deus te pode direcionar através de tudo isso. Do jeito que Deus quiser, Ele pode dar uma direção. Mas eu estou falando buscar uma direção de Deus. De Deus. Buscar uma direção. Quantas confusões eu já vi pessoas fazerem. Eu preciso falar isso, irmãos. É pesado, é difícil, alguém não me entende falar isso aí. Mas eu tenho que falar. Eu preciso falar. Teve uma pessoa que conviveu muito aqui em casa, também eu não vou contar o nome, nem falar nem por que essa pessoa conviveu, mas eu lembro de algumas vezes que aquela pessoa chegava aqui na minha casa, e não foi uma nem duas, não, foi várias. Aí ela chegava e ficava assim, eu já conhecia quando ela estava ruim. Ela chegava, pegava uma vassoura, ia varrer alguma coisa, escorava na vassoura e ficava quieta, olhando para o chão. E a gente olhava e falava, não está certo. Perguntava, por que você está assim hoje? Está meio preocupado? Eu não sei o que eu faço. Eu estava indo embora ontem, encontrei o fulano e ele me deu um recado de Deus. Aí eu cheguei em casa, foi outro lá em casa, me deu outro recado de Deus. Já não bateu muito com o outro, do mais cedo. Quando foi hoje, quando eu estava vindo para o serviço, eu encontro com outro que dá outro recado de Deus. Também não bateu.
Agora, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu atendo de ontem ou de hoje. Ou se é os dois de ontem, com qual que eu fico. Para graças a Deus, minha filha, que você está aqui, e agora eu vou te passar uma palavra de Deus. Olha, fica tranquila, Deus não é Deus de confusão, Deus não está aí para perturbar a sua mente, fazer dela um parafuso, colocar ela em parafuso, não. Deus quer te esclarecer, vai trabalhar, levanta a cabeça, muda o seu pensamento, creia em Deus, creia na palavra de Deus, na Bíblia, na orientação de Deus. Irmãos, tem gente que sai correndo atrás, eu quero ouvir Deus falar, vou em Itaberaí, vou para Goiás, vou para aqui, vou para mais longe, tem um profeta lá, tem um missionário em tal lugar. Irmãos, venha para a casa de Deus, busque a palavra de Deus. Deus fala aqui nesse lugar, Deus está falando aqui nessa noite. Agora, esta é a vontade de Deus, é uma igreja que dependa do Espírito para ter uma orientação segura. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida, que Deus ainda direciona, Deus ainda fala, Deus ainda conduz. Glórias a Deus. Eu já ouvi, quantos testemunhos eu já ouvi? Esses dias eu estava ouvindo o pastor Gersoel contar um testemunho aqui, e eu não sei se ele já contou isso para a igreja, mas se eu não quiser citar nome, ele não precisa citar, mas um dia que você precisava de um cimento, pastor Gersoel, lá na construção, e chegou uma pessoa e ofereceu, foi um dinheiro para comprar, um dinheiro que deu para comprar o cimento? O dinheiro dos 10 sacos de cimento? Ofereceu os 10 sacos de cimento, não foi? Você pode contar isso aqui? O pastor Dilma falando, eu estava contando para ele assim, a respeito de quando Deus fala, né? Eu lembro muito bem, no dia que eu estava construindo, e todo mundo que constrói sabe que tem aquele dia que chega assim, no momento de parar, não tem o dinheiro para continuar, não quer fazer dívida, né? E o pedreiro falou, cheguei no pedreiro e falou, eu preciso parar essa construção, não tenho condição de continuar, eu não quero ficar devendo. Aí ele falou, mas eu preciso de pelo menos 10 sacos de cimento para parar isso aqui, senão não tem jeito de parar. Eu falei, mas não tenho dinheiro, eu não vou comprar fiado. O cimento estava subindo muito naquela época. Eu falei, eu preciso. Aí eu falei, então tá bom. E eu tinha um cômodozinho lá, se ele estava trabalhando numa parte, eu fui para um outro cômodo e dobrei o meu joelho, estou orando. E falando com Jesus, eu precisava desse cimento. E estou ali orando, não levou muito tempo não. O pedreiro falou, tem um rapaz te chamando aqui embaixo. Eu levantei e saí na sacada assim. Aí ele falou, Marcelo, é o seguinte, eu estou com 10 sacos de cimento lá na RB, na era do irmão Geraldo, que está até presente aqui, e do Divino, Romualdo e Brito, né? E eu estou com 10 sacos de cimento lá, e eles querem que eu retire esse cimento, e eu não tenho o que fazer do cimento, né? Aí eu falei, quanto que você vai precisar do cimento? Ele falou, não, quando eu precisar eu te aviso. Eu falei, cadê a nota? Ele falou, está aqui no bolso, né? Aí ele me deu os 10 sacos de cimento, eu dei os 10 sacos de cimento, e paguei para ele bem depois. Pastor, eu posso contar uma outra aqui então? É engraçado, né? Uns 2 anos atrás, o pastor Sebastião Camargo sabe disso. Eu tinha um título a pagar no banco. Eu tinha um título a pagar no banco que faltava R$3.000. Muitos irmãos da oração missionária sabem disso. E eu estava orando aqui, ó. Aquela semana eu vim orando. Jesus, eu preciso desse dinheiro, tal. E um dia eu estou ajoelhado orando, chega uma pessoa, bateu no meu ombro assim, eu preciso falar com você. Eu disse ali. Aí a pessoa falou o seguinte, eu vim aqui, essa semana eu não dormi de noite. Eu estou preocupado. O que foi? É o seguinte, eu estou com medo do ladrão entrar lá em casa e me roubar um dinheiro. E na minha cabeça, só serve você para guardar esse dinheiro para mim. Aí eu, ali, o povo orando aqui, eu naquele corredorzinho com ela ali, né? Aí eu falei, bom, mas quanto que é o dinheiro?
Ela falou, R$ 3.500. E eu falei, é Jesus que está cuidando de mim, né? Eu falei, bom, mas quando você vai precisar dele? Ele falou, não, quando eu precisar, eu te aviso. Não, mas eu queria saber mais ou menos quando. Ela falou, meados de abril, aí que eu vou precisar desse dinheiro. Eu falei, e o juro? Ela falou, não é você guardar o dinheiro para mim. Eu falei, então eu vou fazer um cheque. Não quero cheque, não. Se eu levar o cheque, eu vou ficar preocupado, a mesma coisa. Eu falei, então eu vou contar para minha esposa, que eu estou te devendo o dinheiro. Tá bom? Tá bom. Pegou o dinheiro, contei o dinheiro, eu fiquei caladinho, falei nada. Passou, veio o tempo. No dia tal que ela marcou, eu levantei de manhã, quando foi 8 horas da manhã, eu estava chegando na casa deles para levar o dinheiro para eles. Eu ouvi a hora que eu cheguei. A mulher falou para você, eu falei para você que ele vinha, eu ouvi. Lá antes deles me verem, né? Antes deles me verem, não. Antes de eu ver eles, eu ouvi só debaixo da parede, né? Aí eu entrei para dentro, fizeram o café, nós tomamos o café. Aí eu falei, é o seguinte, então hoje eu vou contar para vocês por que vocês não estavam dormindo naquela semana. Eu vou contar para vocês por que era, né? E aí contei a história toda para ele, que eu não vou repetir, a questão do que eu precisava do dinheiro e tal. E eu falei, ó, Deus fez até o rei perder o sono para abençoar o camarada lá. Então vocês perderam o sono para me abençoar, né? E ela falou, você sabe o que é mesmo? Eu tenho 8.000 guardados ali e não estou perdendo o sono, né? Graças a Deus. Irmãos, o Espírito Santo nos ensina, nos dirige, e Deus quer uma igreja sensível ao Espírito Santo dele. Glórias a Deus. Não vai fazer besteira por aí pensando, mas busque de Deus. Deus não está querendo fazer confusão com a cabeça de ninguém. Então, o pastor Céu estava contando isso aqui, e eu não vou dar conta de chegar no final da minha palavra aqui, que eu tenho, depois eu tiro e termino nela. Mas eu lembro de uma época, eu lembrei de um fato parecido com assim, bem relacionado a isso, uma direção de Deus. Quando eu mudei para Itapuranga, eu tinha uma casinha em Umas, eu vendi ela, e eu precisava de ajudar meus filhos a controlar alguma coisa aqui, e aí comprei uma casinha aqui, onde o Edmilson mora. Aquela casinha aqui hoje é do Edmilson. E ela tinha um barraquinho no fundo, aliás, tinha lá um sinal de um barraco no fundo, e ela mesma precisava de uma reforma, e eu trabalhei, controlei, mas aí não sobrou nada de dinheiro não, fiquei só com ela ali mesmo. E aí eu tinha um consórcio, e eu precisava de construir um barracão no fundo. E naquela época uma moto dava muito dinheiro, o dinheiro de uma moto dava para construir um barracão. Na realidade eu construí um barracão lá, bem armadinho, com o dinheiro com esse dinheiro aí, esse resultado do fato que eu quero contar para os irmãos. E eu entrei num consórcio de uma moto. Naquela época que fazia uns consórcios, um grupo de amigos fazia um consórcio, e o consórcio era tão importante que a taxa de administração era 10%. Por quê? Quem fazia o consórcio ganhava uma pedra, não é isso, pastor Céu? E quem fez o consórcio foi o Íris, pastor Íris, lá da farmácia Betânia. Eu acho que os irmãos quase todos conhecem ele aqui. E um dia eu vim para a oração, era o sorteio, o consórcio era, a pedra não era programada igual muitos fazem hoje, era feito por sorteio. Então, quando foi sortear a segunda pedra, eu vim para a igreja para a oração das 8, dobrei os joelhos ali mais ou menos aí nesses bancos, onde sentava o Chama Viva, agora chama o Renascer, nesse banco aqui, de travesso, e orei e fiz uma oração a Deus. Falei, Jesus, e era o dia do sorteio. Eu falei, Jesus, eu preciso dessa pedra hoje. Eu preciso de construir um barracão ali, e o único recurso que eu tenho é esse aqui. E o Senhor sabe disso. E eu fiz essa oração assim. Aí sentei, quando as irmãs deram o sinal, foi na oração das 8, a oração das irmãs. Irmãos, não precisa inventar a oração, não. Não precisa inventar lugar, não precisa inventar, ir para tal lugar, não. Vem aqui para o monte. Hoje o monte do Senhor é aqui. É a oração das 8, é a oração das 3, é a oração da madrugada, é aqui. Aqui é o local onde Deus reservou para nós orarmos. Pode ficar tranquilo. Então eu vim, dobrei os joelhos ali e falei com Jesus dessa forma.
Quando eu terminei de orar, que nós sentamos, o pastor Wilson entrou aqui na igreja, ele não está aqui hoje. Se ele tivesse, eu não sei se ele lembra desse fato. Aí ele estava querendo trocar de carro, e ele fazia parte do consórcio lá também. Ele tinha uma pedra do consórcio. Aí ele veio e sentou bem perto de mim ali, falou comigo, falou assim, pastor Dilon, eu queria fazer uma proposta para o senhor. Eu queria ir lá hoje no sorteio da pedra e pedir aos irmãos para abrir mão dessa pedra para mim. Porque eu troquei de caminhonete, troquei o carro para a minha caminhonete, e eu precisava desse dinheiro para inteirar. Eu falei, pastor Wilson, eu não posso fazer isso hoje para você, porque hoje já orei para Jesus me dar esse dinheiro, e essa pedra hoje é minha. Então eu não posso fazer. Se eu fizer isso aí, eu estou desacreditando na minha oração, e eu já orei, e a pedra é minha. Eu falei, então vamos lá para o Íris, para o sorteio? Eu falei, vamos. Aí saí mais ele. Chegamos na farmácia, nós entramos, o irmão Geraldo Carlos está ali, ele estava lá, ele fazia parte do grupo também. Eu não sei se ele lembra com alguns detalhes com relação a isso, mas ele fazia parte. Eu não lembro os outros. Aí nós entramos lá para o fundo da farmácia, e às vezes nem todos participavam do sorteio, mas quem queria podia ir lá participar. E esse dia nós estávamos um grupo, eu não sei se o pastor Joar, não lembro mais quem que estava não. Eu lembro direitinho que eu, pastor Wilson e o irmão Geraldo Carlos fazia parte, e o pastor Íris, que era o dono do consórcio. Aí o pastor Wilson chegou e contou para os outros, para vocês verem o aperto que a gente passa. Ele chegou e contou, falou, irmãos, eu hoje vim com a intenção de pedir vocês para abrir mão da pedra para mim. Mas quando eu cheguei na igreja, eu pedi o pastor, não, ele falou que a pedra é dele. Então ele não abriu mão, então eu não vou pedir mais ninguém não. Vai para o sorteio mesmo. Então tá bom. Aí fizeram os papeizinhos, colocaram num recipiente lá, quem vai fazer sorteio chama isso de cumbuca, né? Não sei, as pessoas, mas qualquer uma vasilha. Colocaram ali e tomaram a decisão. Falou, o papel que ficar por último é o sorteado. Não é o primeiro, é o último. Todo mundo concordaram. E aí eles começaram a tirar os papéis. Levaram para o pastor Wilson tirar o primeiro. Ele tirou o nome dele. Pronto, já ficou descartado. Aí os outros, cada um tirou, e houve umas trocas lá, um tirava o nome do outro e tal, mas o meu não saiu não. Aí foram tirando e abrindo os papéis. Aí ficaram 2. Quando ficaram 2, ficou o meu e o do irmão Geraldo Carlos. Aí alguém falou assim, parte essa pedra vocês dois, gente? Falei, eu não, ela é minha. Parte não. Aí eles tiraram o outro, tiraram o dele, a minha sobrou. Ficou a minha mesmo. Aí eu construí o barracão, está lá até hoje ali, esse barracão. Irmãos, Deus ainda ouve a oração, e o Espírito de Deus ainda fala. Deus ainda ensina, e Ele usa o Espírito de Deus para ensinar. Feliz a igreja que ainda ouve a voz do Espírito Santo. Foi o que o João viu lá na ilha de Patmos, no capítulo 3, 2, que fala sobre as cartas das igrejas, no capítulo 2, versículo 7, 11 e posteriormente versículo 17, isso, de Apocalipse. Diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o Espírito fala com a igreja. Glórias a Deus, o Espírito de Deus ainda fala. Glórias a Deus. Então, Jesus edificou uma igreja para que ela fosse guiada totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja que ouve a voz do Espírito. E uma igreja que o Espírito de Deus ainda opera nela. Essa foi uma visão, eu tenho certeza. Porque se não fosse assim, para que Jesus teria... Qual foi a razão que Jesus permitiu que João, o evangelista João, fizesse aquela colocação do capítulo 14? Capítulo 14, versículo 26. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, o Espírito Consolador, e ele vai ensinar. Então ele ensina, ele faz lembrar, fazer lembrar. Irmãos, graças a Deus, quantas pessoas
que às vezes até quando estão desviadas, às vezes estão aí, andando por aí, e de repente o Espírito de Deus faz lembrar. Quantas pessoas ouvem uma mensagem, e às vezes no momento não toma decisão, a mensagem não fala muito, mas depois o Espírito Santo faz com que ela lembre. O Espírito Santo lembra. E eu tenho certeza que nessa noite, volto a repetir, se fosse dar uma oportunidade aqui para todos os irmãos que já foram lembrados pelo Espírito Santo, que já foram guiados pelo Espírito Santo, que já teve momentos assim, o Espírito Santo faz coisa, irmãos, Deus faz coisa grande na vida do servo dele. Uma época eu tive uma experiência interessante. Eu preguei uma palavra e contei para os irmãos, inclusive contei alguns testemunhos, inclusive um do pastor Abigail. Pastor Abigail, houve uma época que a gente ia para a convenção no Rio de Janeiro, e todo pastor ia de ônibus. Naquela época não tinha, quase ninguém viajava de avião, e uma viagem de carro próprio também era quase inconveniente para fazer uma viagem desse tamanho de carro próprio, ficava muito caro. Então eu fretava um ônibus, ia uma caravana de pastores para o Rio de Janeiro. Até hoje tem essas caravanas, mas hoje vai mais de avião. E naquela época, eu viajei muito de ônibus para o Rio de Janeiro, na convenção lá em Madureira. E o pastor Abigail, ele dirigia Gurupi, e ele pegou um ônibus, e o pastor Abigail, eu nunca viajei com um homem, meu pai era muito apressado, muito. Meu pai não perdia carro, não perdia hora, não atrasava nada, chegava adiantado mesmo, chegava muito tempo antes, mas eu acho que se o meu pai andasse com o pastor Abigail ainda era um pouquinho mais ainda. Ali está um camarada que não atrasa com horário, ele é super preocupado com isso. E é sem paciência, até quase impaciente. É uma pessoa que ele é quase impaciente com relação a isso. Acho que eu posso falar um nome aqui também, que eu não estou falando nada demais. Eu estou contando uma característica dele, uma coisa que marca ele muito, é isso aí. Então, ele viajou para o Rio de Janeiro e a caravana voltava até Goiânia, de Goiânia para Gurupi, ali de ônibus. Então, tinha os horários, como até hoje tem, os horários já determinados, né? Tem um ônibus que sai de Goiânia 2 horas, tem um que sai de Goiânia 3 horas, e assim por diante. Então, tinha os horários dos ônibus que passavam por Gurupi. E ele veio do Rio de Janeiro com aquela pressa toda, querendo, falou, se o ônibus vai chegar até tal hora e eu vou pegar o outro nessa hora para Gurupi. Eu não quero perder esse ônibus. E o ônibus que veio do Rio de Janeiro atrasou um pouco. E ele veio impaciente. Chegou em Goiânia, não deu mais para pegar o ônibus que ele queria. E ele ficou contrariado, e por certo deve ter falado até algumas coisas que não devia ter falado. É possível que até fez isso. Porque no momento desse, quem é meio impaciente, às vezes vai falar. E aí, por uma circunstância do atraso, ele foi obrigado a viajar no outro ônibus. No ônibus que partia de Goiânia, depois desse que era a vontade dele, que era algumas horas depois. Aí ele pegou esse segundo ônibus. Naquela época não tinha comunicação como hoje. Quando é no caminho, na estrada, ele alcança um acidente de uma proporção muito alta, muita gente, tinha matado muita gente, morrido um bocado de gente, e foi exatamente com o ônibus. Quando ele vai verificar o ônibus, qual era o ônibus? Era exatamente o que havia partido no horário que ele queria ir. Deus, vocês podem procurar isso ele, que ele testemunha disso até hoje. Deus preservou a vida dele pelo atraso no ônibus. E eu tenho viajado mais a glória, e às vezes eu não sou muito paciente também, não sou assim muito de estar atrasando também não. E eu sempre viajo com quem eu mais viaja com a glória. Mas às vezes até hoje, quando eu saio daqui, chego no posto lá na saída, ou às vezes até um pouco depois, já houve época que eu estava lá na cerâmica, lá perto da usina, e lembro, falo, Glória, esqueci disso aí, esqueci alguma coisa. E não é coisa grande não, às vezes até nós lembramos, ela me pergunta, você lembrou de fechar o portão? Glória, não lembro. E quando ela fala isso, minha cabeça ferve. Você sabe o que eu faço? Viro o carro para trás.
Se tiver num lugar que eu ligo para alguém ver, tudo bem. Se não, se for, eu viro o carro para trás, faço qualquer coisa, vem cá. E às vezes, na volta eu venho calado, ela fala assim, às vezes já aprendeu a falar. Você sabe por que Deus está atrasando nós? Quem sabe Deus está livrando nós de um perigo lá na frente. E eu tenho que falar amém, graças a Deus. Sim. O carro estragou. Isso. Estragou sozinho, nós paramos para ver aí para arrumar. O moço já estava fechando, nós estava atrasado. Lembro. Você lembra? Lembro. Aí ele falou, não tem jeito, você tem que ir do jeito. O rapaz já foi embora, já está guardado, nós fomos o carro por cima na estrada e nunca mais Foi. ele. Tinha aquele acidente perto de Campinas, a carrinha que tinha atravessado. Foi, exatamente. Então, irmãos, o pastor Sal está lembrando aqui de uma viagem, nós fomos para Goiânia, que um carro deu um defeito em Itaberaí, nós fomos na oficina, não teve como averiguar a situação, aí o carro novo, de repente nós funcionou o carro normal, nós saímos, chegamos lá na frente, tinha tido um acidente um pouquinho antes, aí nós lembramos do acidente, uma carreta atravessou na estrada, quer dizer, quem sabe, nós não podemos assegurar, mas eu acredito que Deus estava nos guardando. Irmãos, quantas vezes Deus tem falado e nós não temos ouvido a voz de Deus, não temos entendido a vontade de Deus. Deus quer uma igreja que ouça a voz do Espírito Santo. Esta é uma das razões por que Jesus edificou uma igreja. Ele foi para o céu e ele rogou ao Pai para que enviasse outro Consolador. Então, nesta noite, eu tinha aqui mais algumas coisas, e depois até eu quero, quem sabe não, eu vou continuar essa palavra, ter mais alguns detalhes aqui que eu quero estar comentando com os irmãos, por que Jesus edificou uma igreja. Acredito que quem sabe na próxima terça-feira, hoje o tempo já foi, eu não quero cansar aqui os irmãos, mas numa outra oportunidade nós precisamos falar. E esse assunto não esgota não, irmãos. Eu posso falar mais uma vez, daqui a pouco pode vir outro e falar, e vai falar muito melhor do que essa palavra aqui nessa noite, e como outras que eu vou falar com relação, outros podem vir falar muito melhor, e Deus vai levantando pessoas e vai orientando a igreja, porque o Espírito Santo, ele vai continuar orientando essa igreja. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus abençoe cada um dos irmãos e vamos descobrir por que Jesus edificou uma igreja. Eu volto a repetir o que eu disse no princípio. Ele tem todo o poder e podia realizar toda esta obra sem depender da igreja. Ele não depende de homem. Ele não precisa de homem. Vocês sabem por que ele nos comissionou? Para nós estarmos aqui cooperando nessa obra. É bondade dele, é misericórdia dele. Ele quis assim. E assim, irmãos, eu poderia enumerar aqui, pregar, dizimar. Você acha que Jesus depende da nossa contribuição, assim? Não, se eu parar de contribuir, a igreja fecha. Oh, que engano. Quem vai fechar é você que vai fechar as portas para você mesmo. É muito mais fácil acontecer isso aí. Pelo contrário, Deus te deu o privilégio de enfiar a mão no bolso e contribuir na obra de Deus. Isso aí é privilégio, irmãos. Todo crente que é liberto, livre, ele é liberto. Isso aí é um privilégio que Jesus proporcionou a você. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui vivo, claro, dentro da Bíblia, Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Jesus passa, sabia pela sua onisciência, ele entendeu, sabia que Zaqueu estava ali, manda ele descer, vai para a casa dele.
Quando ele chega em casa, Zaqueu faz uma proposta. Senhor, eu vou devolver, eu vou dar metade do que tem. Me ajuda, irmão. Se eu falar errado, vocês me ajudam. Eu vou restituir 4 vezes mais e vou dar metade do que tem aos pobres. Quando ele falou isso aí, Jesus olha para ele e falou assim: hoje entrou a salvação nesta casa. Glórias a Deus. Você já ouviu Jesus falar isso para você, irmãos? Hoje entrou a salvação na sua casa? Você já ouviu claramente, entendeu Jesus falar isso para você? Às vezes você vai responder para mim: não, pastor, não. Eu não entendi isso aí, nunca ouvi isso aí. Também você nunca propôs de contribuir. Quem sabe você nunca propôs de contribuir, nunca abriu a mão na obra de Deus. E você sabe, quando você abre a mão, é uma prova de que a salvação entrou no seu coração. Porque quando Jesus falou assim: hoje entrou a salvação nessa casa, Jesus estava vendo o coração de Zaqueu. Não era só a casa, não. Ele não estava dando uma olhadinha, não é só na casa, não. Jesus estava vendo também o coração dele. Jesus também está vendo nessa noite o meu e o seu coração. Não é só o seu, não. Está vendo o meu também. Graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe. E eu quero, enquanto nós vamos dar os avisos, eu quero pedir os diáconos e diaconisas para tirar a oferta. E eu prometi dar a oferta hoje para uma irmã que, segundo ela me falou, que ela já mudou de Brasília aqui para Itapuranga. Mas está tendo uma dificuldade para trazer a mudança, já até negociou aí com um carro que vai fazer um retorno de Brasília. E ela me pediu uma ajuda com relação a essa mudança. E eu quero pedir os irmãos ajudando, está contribuindo para que essa irmã venha, né? Ela é aposentada, disse que achou bom, veio visitar Itapuranga, gostou, e tem uma filha que mora aqui, e tomou a decisão de mudar para Itapuranga, e já veio praticamente, já está de mudança. Já alugou a casa, está tudo pronto. Só falta trazer a mudança, e ela me fez esse pedido, e eu propus para ela de hoje tirar essa oferta, e essa oferta será para ajudá-la com relação a essa mudança. Então, contribua aí conforme Jesus colocar no seu coração. Há um aviso aqui, pastor, por favor avisar para todos os pais que nesta quinta-feira haverá o culto na direção do trabalho infantil. Pedimos a cooperação de toda a igreja, coordenação do trabalho infantil. Faz parte dos avisos da semana, então o trabalho infantil, a coordenação está pedindo aí a participação de todos os irmãos, todos os pais, para trazer as crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E depois tem uma promessa: quando ela ficar velha, não vai desviar dele. Ela pode até afastar por um período, qualquer coisa, de vez em quando eu vejo isso, mas quando ela é instruída no caminho, o jeito é voltar, não tem outra saída. Então está aí. Está nos visitando aqui o senhor Silvério, ali do Hotel Itabraz. Eu queria pedir ele que se colocasse em pé. É Silvio, né? Ah, é Silvio. Onde está ele? Vamos recebê-lo com bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Continue vindo, né? Não só vindo, mas tomar uma decisão de receber Jesus como Salvador mesmo. É muito bom isso aí. Mas eu estava dando aí os avisos. Amanhã, quarta-feira, nós temos a nossa reunião de ministério. Eu tenho que enfatizar bem essa reunião, porque ela está vindo bem antes do dia normal. Não é na última quarta-feira. Esse mês agora ela vai ser antes, porque o sábado próximo já é o último sábado. E ela tem que anteceder ao último sábado. Então, por essa razão, ela é amanhã. Quinta-feira, o trabalho do departamento infantil, como nós já anunciamos aqui. Sexta-feira, os grupos familiares.
e os grupos familiares vão estarem reunidos aqui no templo, é aqui, e estará na direção do Conjunto Fraternidade, aquele período de louvor. E no sábado nós teremos a nossa reunião do campo, aqui na sede, reunião de Ministério do Campo aqui na sede, e à noite a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical, e no domingo de manhã a Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite o grande culto de louvor e adoração a Deus. Então é a programação da semana, todos os dias as orações de madrugada a partir das 5, das 8 às 9 a oração na direção das irmãs, e das 3 às 4 a oração missionária. E quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja e faça aí seus acertos, né? Faça aí a sua contribuição. Isso tudo aqui. Irmãos, o pastor Soel, ele me falou sobre ele sentiu aí uma voz do Espírito Santo, né? Eu acredito, porque é um assunto que, na realidade, é um assunto, é uma decisão que, quando a gente toma uma decisão dessas, tem que ser movido pelo Espírito de Deus, porque com certeza Deus quer isso. Ele quer fazer um trabalho de discipulado, e ele está formando uma equipe para fazer um trabalho de discipulado. Então ele separou aqui alguns irmãos que praticamente todos não estão envolvidos em grupos familiares. Eu vou tirar ele, mas eu preciso dele, mas ele está aí, depois eu vou substituir lá. Aí o pastor Sael vai substituir um deles aqui, mas os outros não estão matriculados. Com certeza visitam, participam, mas não estão matriculados. E o pastor Sael quer formar um grupo para fazer um trabalho discipulado nas casas mesmo, buscando esse povo que aceita Jesus. Então, para isso, ele conta aqui com uma reunião. Ele quer que eles venham aqui na sexta-feira, na reunião, para dar aí os primeiros passos com relação a esse trabalho. Então, esse grupo, pastor Melquides, irmão Benedito Rosa, Sebastião Cassimiro, João Linhares, Severo, irmão Abdinego, irmão... Você põe Benedito duas vezes? Não, porque o Benedito Ferraz. O Benedito Ferraz e o Benedito Rosa. Isso. Então, eu falei Benedito Rosa, agora eu vou falar Benedito Ferraz. Então, está aí, é porque um só ele colocou só Benedito, né? Mas então é os dois Beneditos. Então, faz parte também, vai estar aqui nessa reunião. Élcio, irmão Lázaro Antenor, irmão Léo, irmão Adão, irmão Geraldo Soares, irmão Divino Ferreira, irmão João Maria, que é o motorista aqui, o irmão Julimar e o irmão João Vicente. E ele vai estar buscando outros nomes aí, ou se alguém quiser fazer parte, quiser tomar conhecimento, que trabalho é esse, procura ele, e ele vai estar orientando, e o irmão, quem sabe, outros podem fazer parte desse trabalho. É um trabalho de assistência a novos convertidos, aqueles que estão aí fracos, pode ser até também animado, eu não sei. Depois ele vai estar aí dentro de uma direção, continuando buscando uma direção de Deus para esse trabalho, que com certeza é um trabalho que vai dar frutos. Então, estou aí, os nossos avisos, né? Deus abençoe a todos, e vamos colocar em pé, orando aí, agradecendo a Deus por mais esta reunião nesta noite. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra também. Eu tenho visto aí, vi nessa festa, né, a nossa orquestra Harmonia Celeste, aí prestando o seu trabalho, e eu sei que nesse tempo agora, tem muitos irmãos estudando, e que dificulta a participação da orquestra, o trabalho da orquestra. Mas tem muita gente que pode estar participando
quem sabe alguém que pensa em sair, ou até que saiu, mas que pode, que tem disponibilidade para estar participando, ajude esse trabalho, soma com essas crianças, né? Tenho visto aí um grupo de crianças nas aulas, inclusive quero deixar esse incentivo também aos pais, para enviar os filhos. Esse dia até falei para o Edmilson para comprar uns violinos, acho que ele até comprou, precisa até organizar isso aí, para estar auxiliando esses meninos que estão vindo, né? Então, é um incentivo para essas crianças. Vocês podem observar que essa orquestra, desde que ela foi fundada, ela teve um número maior de crianças do que propriamente de adultos, mas precisa também dos adultos. Precisa, é uma necessidade, porque é a partir daí, os adultos, praticamente a gente pode considerar uma estrutura. E aí vem as crianças que vão fazendo parte, daqui a pouco essas crianças também vão estruturando, né? E também ore em favor desse trabalho. É um trabalho que não é fácil, mas Deus tem abençoado e com certeza Deus vai continuar abençoando. Então nós vamos orar, buscar a Deus aqui, e eu vou chegar a falar aqui numa outra oportunidade, que um dos pensamentos de Jesus com relação a formar a igreja foi formar um sacerdócio aqui na terra. Qual a função do sacerdote? Apresentar, interceder. Jesus fundou a igreja, e eu sei que uma das coisas que ele viu com relação à igreja, que ele entendeu com relação à igreja, era um povo para interceder, porque ele deu exemplo como intercessor, e com certeza ele conta comigo e com você também para ser intercessores. Então vamos orar. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, mais uma vez nós te adoramos, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento, por esse culto, pela tua presença, pela tua palavra. Te louvamos, eu quero te louvar por essa oferta aqui no final, quero te louvar por, Senhor, com certeza o Senhor tem falado aqui nesta noite, e o Senhor vai continuar falando com a tua igreja, meu Deus. Pai Santo, eu quero te pedir em nome de Jesus, continue, Senhor, guiando esta igreja, orientando esta igreja, falando com essa igreja, sustentando essa igreja, meu Pai. Nós confiamos no Senhor, cremos, esperamos unicamente no Senhor, meu Pai, e o fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.